Estamos encerrando hoje o Julho Amarelo, mês dedicado à luta contra as hepatites virais. E aqui no estado, muitos pacientes têm enfrentado problemas e aguardado medicamentos do Ministério da Saúde para realizar seus tratamentos. Meu convidado hoje é o médico André Prudente, diretor-geral do Hospital Giseu da Trigueiro. Boa tarde, doutor André. Boa tarde, obrigado pelo convite. A hepatite, de um modo geral, são 3 tipos, né? Tem preocupado as autoridades de saúde do país. Esse mês é um mês dedicado a enfrentar essa luta. O que é que mais lhe preocupa? Na verdade, as hepatites existem diversos tipos. Aquelas produzidas por vírus, primariamente, tem até a letra G, inclusive. Então, são mas mais, no nosso as meio... mais conhecidas Exato, é a C, né? No Rio Grande do Norte nós só temos A, B e a C, mas, por exemplo, na região norte a gente tem a D. O que mais preocupa nelas é que são silenciosas, exceto a hepatite A, que na maioria das vezes é criança, fica com o olhinho amarelo ali, já percebe logo, mas a hepatite B, hepatite C principalmente, são muito silenciosas. E muitas vezes a pessoa só vai descobrir quando já está numa fase bem avançada, com cirrose e às vezes até câncer no fígado. Vacina só a B, se eu não me engano, né? Isso tem para hepatite A e para hepatite B. B, né? Já C não A tem, C, né? infelizmente, não. O que está acontecendo com os medicamentos aí para os pacientes de hepatite? A hepatite B e a hepatite C são as duas que cronificam, ou seja, podem durar anos e merecem tratamento específico. Os medicamentos para hepatite C, eles são bastante caros, são muito eficazes, mas bastante caros. Para se ter uma ideia, o tratamento de uma pessoa hoje fica em torno de 67 mil. E por conta disso, teve problemas de contrato com o Ministério da Saúde, que é o único órgão que pode comprar o medicamento, e houve um atraso na entrega. Então, nesses últimos meses, a gente está tendo dificuldade de entregar esses medicamentos à população, né? E o senhor falou uma coisa importante, são doenças crônicas e que precisam de tratamento para a vida inteira quando a pessoa se depara com essa doença, né? Exatamente. As hepatites, a pessoa pode viver a vida toda sem sentir absolutamente nada, mas tanto a B quanto a C tem um risco de desenvolver cirrose e câncer no fígado, então por isso precisam ser tratadas. Quando a gente fala em prevenção, o que é que deve ser feito pelas pessoas de um modo geral para que não adoeçam de hepatite? A hepatite A se transmite através de água e alimentos contaminados, então tem que tomar muito cuidado com o que está ingerindo. Já a B e a C a gente chama de transmissão parenteral, ou seja, não é pela via oral. Então, a C é basicamente por contato com sangue. Então, é muito comum nos atletas da década de 70, 60, que compartilhavam seringas de uma vitamina que eles tomavam, de um estimulante que era legalizado, inclusive, não era nada proibido, e aí um ia passando para o outro por conta do sangue que estava na seringa. Muita gente adoeceu por conta disso. Exatamente. Né? O caso mais famoso, a gente pode falar, porque é de conhecimento público, foi do Marinho Chagas, nosso grande Marinho. Um grande atleta. Saudoso. A hepatite B, além dessa via de transmissão, também por relações sexuais sem preservativo. Então, as mesmas indicações para se evitar de adquirir HIV serve para a hepatite B. No caso da A, o senhor falou na gestão de alimentos. Que tipo de alimento a gente corre mais risco? Olha, muito comum em frutos do mar, que não estejam bem de procedência, né? Principalmente aqueles que a gente ingere cru, como ostras na praia, e vegetais, alface, tal, que não for bem higienizado, realmente ele tem risco de E quais os transmissão. sintomas, doutor André? A maioria das pessoas que têm hepatite não sentem absolutamente nada, mas quando desenvolvem sintomas, o mais comum é os olhos ficarem amarelos, febre por 2 dias, febre não é o mais importante, dor abdominal, que também não é uma dor muito importante, a urina muito escura e as fezes claras. Chega num quadro desse, a doença já está instalada e pode ser muito grave, né? Pode. Então tem que procurar atendimento o mais rápido possível. Outra dificuldade que o Hospital Giseu da Trigueiro enfrentou nos últimos tempos é o abastecimento de soro. Tanto o soro antirrábico e também o antiofídico, né?
inclusive para Jararaca, né? Exatamente. Mas esses estoques se estabilizaram? A gente emitiu um documento para a Secretaria de Educação no dia 16 de julho, onde a gente dizia que os estoques estavam zerados. A situação melhorou um pouco em relação àquele dia. A gente tem hoje uma pequena quantidade, mas existe de soro antirrábico e contra a jararaca, que é o antibotrópico. Mas ainda não há o abastecimento normalizado, ou seja, a gente tem hoje, mas é possível que em algum momento falte. Então, a gente ainda recomenda que as pessoas tomem o máximo de cuidado possível para evitar o acidente. E eu fico feliz porque, a partir do momento que a gente divulgou o documento, o número de acidentes caiu drasticamente. Isso foi um dado bastante positivo. Né? É isso aí. As pessoas acham que não, mas os acidentes com cobra, por exemplo, eles são muito comuns, né? Muito comuns. A gente atende no Geseu do Trigueiro, em média, 30 casos por mês. E com a raiva, no caso da raiva animal? A raiva a gente atende, em média, 300 a 350 pessoas por mês, vítimas de acidente que possam transmitir raiva. Outra coisa que eu observei nos últimos meses foi a questão do medicamento de AIDS, tratamento da AIDS, ou HIV. Como é que está a situação hoje? Hoje está regularizado, ainda bem, também um medicamento como o das hepatites virais que são comprados unicamente pelo Ministério da Saúde. E houve atraso na distribuição de 3 dos mais de 20 medicamentos e felizmente não trouxe um impacto negativo grande. A gente hoje está tranquilo em relação ao HIV. Né? Hoje a sobrevida dos pacientes de HIV é grande, né? Eles conseguem conviver com a doença, uma doença gravíssima, já matou muito, né? Mas tomando um coquetel de medicamentos, né, doutor? Felizmente, a doença hoje a gente compara muito com o diabetes. O diabetes não existe cura, mas existe um tratamento que é tão eficaz que a pessoa vive praticamente igual às outras pessoas que não têm a doença. O diabético tem que fazer a dietazinha direitinho, tomar o remédio no horário certo, às vezes tomar insulina, a mesma coisa com o HIV. Se tomar o medicamento direitinho, a única restrição que vai ter é não poder doar sangue, não doar órgãos, não compartilhar objetos cortantes, como a lâmina de barbear, e usar preservativo. O resto, a vida é normal. Dá para ter uma vida tranquila, com dignidade e plena, né? Com certeza. Eu deixei para o momento final da entrevista o assunto sarampo, né, que vem preocupando as autoridades de todo o país. Já são mais de 400 casos confirmados em todo o país, 800 em investigação, e nós temos aí pelo menos um caso confirmado aqui no Rio Grande do Norte. Exatamente. A gente teve um caso que foi diagnosticado na quinta-feira passada, de um potiguar que esteve em São Paulo, né? Então ele adquiriu a doença lá e os sintomas foram desenvolvidos aqui, já que os sintomas aparecem em torno de 10 até 14 dias após o contato com o vírus. Felizmente, a vigilância epidemiológica, tanto do município de Natal quanto do estado do Rio Grande do Norte, conseguiram fazer um bloqueio muito rápido, chamado bloqueio vacinal. Ou seja, as pessoas que entraram em contato com ele que não eram vacinadas, receberam vacinas a tempo de evitar que adoeçam. Então, até o momento, passado quase uma semana, a gente só tem esse único caso. Ou seja, no Rio Grande do Norte nós ainda não estamos em surto. Agora, deve aumentar o alerta à população para quem não for vacinado, tomar a vacina. Por quase 20 anos nós não tínhamos registro, né, de sarampo aqui. O senhor falou em vacina, mas hoje a gente tem um problema muito sério de cobertura vacinal, porque as pessoas, inclusive prestando atenção a fake news, estão deixando de se vacinar. Isso preocupa as autoridades de saúde? Preocupa demais. Doenças como o sarampo só ressurgem porque a população deixa de se vacinar. E há um movimento muito forte chamado de antivacionista, que não é de agora. Na história do Brasil, a gente pode citar a revolta da vacina contra Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, início de 1900. Os primórdios, exatamente, né? Que era vacina contra a varíola, que a história mostrou que ele estava certo, porque até hoje a única doença foi eliminada da face da Terra através da vacina. Mas uma das maiores vozes contra a vacina
era um deputado italiano que, se o telespectador procurar no Google, agora vai encontrar lá o relato de menos de 2 meses, ele esteve internado com catapora, que é uma doença que existe vacina, e ele, quando saiu da internação, ele mudou completamente a opinião e agora ele passou a defender as vacinas. Mas como vencer isso, essa barreira e essa dificuldade que se tem hoje das pessoas terem sua carteira vacinal em dia? Se eu não me engano, o governo está estudando formas de exigir a carteira em matrícula pública para tentar deixar em dia. Isso é importante, a ação do Ministério da Saúde no país como um todo, e é muito importante que as pessoas tomem cuidado com a fonte de informação. Muitas vezes mensagens nas redes sociais tomam-se como verdade absoluta, sem sê-las. Então procurem meios de comunicação oficiais, assista aqui o programa do Diógenes, que tem respaldo, mas não repassem, inclusive, mensagens que são alarmistas, que propagam contra a vacina, já que posso garantir para todo mundo que está assistindo, já vi inúmeras pessoas morrerem de várias doenças. Até hoje, nunca vi uma sequer morrer por vacina. A vacina tem algum risco da pessoa adoecer por conta dela? Isso, estatisticamente, é desprezível. Desprezível. Né? Algumas vacinas, principalmente as com vírus vivos atenuados, como é o caso da febre amarela, como é o caso da vacina do sarampo, que é a tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba, essas vacinas eventualmente podem provocar uma doença que geralmente é mais leve do que a doença provocada pelo vírus selvagem e são muito raras. Por conta disso, essas vacinas são contraindicadas para gestante. Então, enquanto a gestante se recomenda que tome vacina contra a gripe, que não tem vírus vivo, se evita que tome a da febre amarela e do sarampo. No caso da gripe, por exemplo, acontece muito, tomei a vacina, adoeci. Às vezes a pessoa já estava propensa a adoecer, né? Exatamente. A vacina começa a fazer efeito em torno de 10 dias, 7 a 10 dias. Então, a pessoa que toma a vacina hoje, no dia seguinte está gripada, ele já tinha adquirido o vírus antes de tomar a vacina, porque leva alguns dias a partir do momento que a pessoa se contamina e desenvolve os primeiros sintomas. O sarampo voltou a ser notícia no país com os venezuelanos, aquele ingresso de venezuelanos em Roraima, os casos começaram. Hoje, em São Paulo, é expressivo o número de casos em São Paulo, e a coisa vai se espalhando para o país. O que é que o senhor acha? Vai dar para bloquear tudo isso? Acredito que sim. É interessante a questão da Venezuela, porque o ano passado, quando foi introduzido na região norte, principalmente Roraima e Amazonas, o sorotipo do vírus, ou seja, a análise genética dele mostrava que veio da Venezuela. Hoje, atualmente, o que está em São Paulo, que é o estado que mais tem casos atualmente, mostra que esse vírus veio da Europa, principalmente da Noruega. Então, é uma coisa que as pessoas têm que se vacinar, deixar a vacinação. Essa vacinação é feita desde criança, né? Exatamente. Mas o adulto também tem que se vacinar, né? Isso. A recomendação é que crianças tomem a primeira dose aos 12 meses de idade e um reforço aos 15. Quando há surto, pode ser antecipado para os 6 meses de idade. Adultos até 29 anos também devem receber 2 doses, com intervalo de pelo menos 30 dias entre elas, e pessoas acima de 29 anos, basta 1 dose. Apesar dos alertas, não precisa correria aos postos de saúde nesse momento, né, doutor André? Exatamente, não há motivo para pânico, porque como a gente comentou, ainda não há um surto no Rio Grande do Norte, tem apenas um caso que adquiriu em São Paulo. É isso aí. Eu queria agradecer a presença no nosso programa do doutor André Prudente, ele que é diretor-geral do Hospital Giselda Trigueiro. Desejar boa sorte dele nesse trabalho, que é um trabalho importantíssimo, porque o Giselda Trigueiro é um dos hospitais de referência em infectologia, né, em toda a região e, quiçá, do país também. Obrigado, doutor. Obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estarei a posse. É isso aí.